Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo isso. Meu nome é Jonathan, né? Está escrito aqui. Sou professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de Rondônia. Sou professor de Biologia e de Ciências. Estou aqui para dar um desabafo, né? Das coisas que eu vejo por aí, dos comentários, dos vídeos que possivelmente às vezes chegam nas redes sociais. Eu uso pouco as minhas redes sociais. E a gente acaba vendo aí vídeos de outras pessoas falando sobre o professor é burro. Como surgiu aí, vocês devem ter visto aí, chamando o pedagogo, mais especificamente o pedagogo. Eu não sou pedagogo, mas minha esposa é pedagoga. Eu, às vezes, me importo e, ao mesmo tempo, não me importo com isso, porque pessoas que dizem esse tipo de discurso são pessoas que não têm conhecimento, que se dizem ter conhecimento, mas não têm conhecimento. Para não dizer uma falta de inteligência brutal, falta de escrúpulo, de caráter. As pessoas acham que gravar uma videoaula no momento desse de pandemia, o professor está gravando uma aulazinha de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Rapidinho ele faz isso e já lança uma atividade ali, está fazendo de conta que está dando aula. As pessoas que julgam dessa forma é porque não conhecem a realidade de cada professor. Porque às vezes eu tenho um ou outro equipamento aqui, eu não tenho os melhores equipamentos, mas eu tenho alguma coisinha para conseguir gravar uma aula, para que os alunos vejam o meu rosto, para que não se esqueçam de mim. As pessoas pensam, videozinho mal gravado, uma atividadezinha simples ali. Você nem, né? Estão fingindo que estão dando aula. Isso me decepciona. Porque realmente o que a gente não tem é valorização. Mas não a valorização de dinheiro, de salário. Estou falando valorização de respeito. A classe do professor ela está perdendo esse respeito ao longo dos anos e cada vez mais. O professor é um tipo de ser humano que ele tem que se reinventar. Ele é um mutante. A todo momento a gente precisa aprender alguma coisa nova, tem que estar se informando, né? Todos os profissionais precisam dessa motivação para estar se reinventando, mas o professor ele se reinventa todos os dias. Nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, o professor está se desdobrando, está trabalhando 3, 4, 5 vezes mais do que estivesse lá na sala de aula. Porque lá na sala de aula ele já tem o domínio da situação. Imagine gravar uma aula para quem nunca teve intimidade com a câmera. Se vocês estão percebendo que a minha voz tem um lag aqui com a imagem projetada para vocês, porque eu não tenho uma câmera Logitech de 600, 1.200 reais. Eu não tenho dinheiro para comprar isso. Eu tive que arrumar uma webcamzinha na minha escola, mas ela ficou com a imagem ruinzinha, eu queria que eles vissem um pouquinho melhor. Peguei o meu celular, que tinha uma câmera um pouquinho melhor, e fui estudar na internet, em textos, em vídeos demonstrativos, como é que transformaria o meu celular numa webcam. Como é que eu criaria um estúdio de gravação de vídeo no meu computador, sabendo que a nossa escola conseguiu escanear os livros em PDF, um trabalho árduo, não foi fácil também, para que a gente pudesse ministrar uma aula decente e o máximo possível de realidade lá da nossa sala de aula. Eu queria essa proximidade. O esforço é gigantesco. Tantos outros professores que às vezes não tem nem o que eu estou tendo aqui, que seguram o celular na mão para gravar uma aula, pensando naquele aluno querido, e falei assim, olha, faça assim, assim, assado, e a câmera um pouco tremendo, porque não tem os equipamentos para isso. Mas está lá o esforço dele, está lá a dedicação dele. E aí depois reclama porque só foi 5 minutos. Quanto tempo você acha que é para gravar um videozinho desse, uma videoaula dessa de 5, 10, 15 minutos? Para mim colocar uma aula lá postada para o aluno, eu gasto uma manhã inteira, porque eu não sou o editor perfeito. Eu sabia dar aula lá na sala de aula.
Eu não tenho um estúdio. Vocês estão vendo aqui, é o quintal da minha casa, às vezes é a cozinha. Aonde tiver menos barulho, por exemplo, que eu tenho criança em casa, meu filho está gritando, às vezes você ouve o choro dele. E o que eu vou fazer? Eu preciso desse contato com o meu aluno de novo. Seja pelo WhatsApp, seja por uma plataforma, seja por uma rede social, não importa, eu preciso desse contato com ele. O esforço que nós estamos fazendo para trazer o mínimo de uma educação que nós temos disponível nesse momento. Ninguém pediu uma pandemia para isso. Ninguém pediu que ocorresse algo dessa forma para que a gente pudesse gravar a aula. Só que é a única opção que nós estamos tendo agora. Ou você quer que deixe tudo à reveria, solto? Porque não temos ferramenta suficiente para isso. Eu ainda tenho uma internet em casa e os professores que talvez não tenham. Né? Olha a criatividade dos professores em tentar pegar o seu celular, tá? Colocar num suporte, fazer um suporte como esse aqui, ó, eu vou pegar aqui, para colocar o celular e colocar lá para gravar a aula. Ou pegar uma pia de livros, colocar um vidro em cima, colocar o celular e gravar a sua aula com dedicação. Ou coisas que eu também inventei aqui, porque minha esposa também tem que gravar a aula, e aí eu não tinha essa pia de livros ali, o vidro especificamente, e aí eu fui lá, não, vamos dobrar aqui um fio aqui, colocar esse seu celular aqui, a gente amarra isso aqui numa cadeira e você grava a sua aula. A gente tem que se reinventar todos os dias para tentar fazer o melhor para você. Para vocês aí de casa, vocês alunos. A única coisa que a gente pede é um pouquinho de respeito. Que as pessoas, que a sociedade em si tenha respeito com o professor. Porque nós estamos fazendo o melhor possível para que vocês tenham um pouquinho de educação, de conhecimento. Tá? Esse é o papel do professor. Mas será que as pessoas realmente estão vendo isso? Estão percebendo? É muito fácil julgar um professor e dizer que ele está à toa em casa, que ele está fazendo uma atividade, está fingindo que está dando aula. Vamos lá, vamos fazer uma matemática aqui comigo. Eu não sou professor de matemática, mas vamos fazer alguns cálculos aqui. Eu tenho 16 turmas, 16 salas de aulas que eu tenho que ministrar. Cada sala de aula, no físico, lá entre 30 e 35 alunos. No virtual, aqueles alunos que talvez não consigam acessar, aqueles que não fazem, então algumas turmas variam entre 20, 25, 30 alunos fazendo as atividades. Mas vamos colocar uma média baixa aqui, 20 alunos meus estão fazendo atividade e eu posto essa atividade toda semana para eles. São 16 turmas, são mais de 300 atividades. Toda semana para mim corrigir. Ah, mas é só corrigir as atividades para ver se fez, está certo? Não, então, tudo bem. Mas eu tenho relatório, eu tenho diário para fazer. Eu tenho que fazer um planejamento dessa aula que eu estou gravando aqui, um roteiro. Eu gasto meio dia, às vezes, para conseguir gravar a aula, para depois gastar mais meio dia para postar essa atividade, gerar uma atividade ali e deixar numa plataforma. Felizmente, a gente ainda tem essa plataforma ainda, que é gratuita, está lá no Google Sala de Aula que a gente está utilizando. Tem professores que estão utilizando o WhatsApp, está ótimo. A minha filha está tendo aula pelo WhatsApp. E você acha que está sendo ruim? A professora, com toda aquela dedicação possível, para pegar e gravar uma aula, ensinando, alfabetizando a minha filha da casa dela. A minha filha está aprendendo a ler em casa, com o esforço da professora lá na casa dela. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Me decepciona quando eu vejo uma reportagem, por exemplo, numa grande rede de televisão, dizendo que estados não sabem o que vão fazer com as aulas online, se vão registrar, se não vão registrar. Essa dúvida. E a gente está aqui se esforçando, todos os dias se esforçando. E você acha que também é só fazer atividade? E os alunos que estão tendo dificuldade de fazer? Eu nunca gostei de passar o WhatsApp para o meu aluno, meu número de telefone. Mas eu me sentia obrigado a fazer isso, não por obrigação de resistência, mas eu sentia necessidade de fazer isso com os meus alunos,
Porque como é que ele precisava tirar dúvidas? Professor, eu não estou conseguindo postar atividade. Não, vamos fazer assim, vamos usar um plano A, B, C, D. Parece que eu estou usando o alfabeto inteiro, até o Z, para conseguir ministrar uma aula. Para que esse aluno poste a atividade de volta para mim. Para que ele demonstre que ele aprendeu aquele conteúdo. Então não é tão simples assim gravar uma aula. Não é fácil. Mas estamos aqui, ó, fortes, resilientes, resistentes, persistentes, numa profissão onde eu não escolhi ser professor, a profissão professor me escolheu. E eu gosto do que eu faço. Eu faço com prazer. Tá? Faço com prazer. E eu estou me dedicando, eu tenho que me dedicar à minha casa, aos meus filhos, à minha esposa e às minhas aulas, aos meus alunos. Quantos professores estão fazendo isso? Quantos professores estão se dedicando à sala de aula? Eu espero. E a única coisa que eu peço a vocês, você aí, aluno que está do outro lado, faça as atividades. A gente está aguardando que vocês façam essas atividades. Eu tenho certeza absoluta, se houver esse feedback de vocês conosco, se houver o reconhecimento da sociedade que o nosso esforço está valendo a pena, a educação vai ter algum valor. Enquanto vocês estão aí na sua casa, nós estamos aqui na nossa casa, se dedicando ao máximo. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, nos ajude, porque nós precisamos de vocês.